Arquivos Proibidos. Existem portas que nunca deveriam ser abertas, corredores que não constam em nenhum mapa, e segredos tão antigos e perturbadores que são guardados nas profundezas da instituição mais poderosa do mundo. Bem-vindos ao Arquivos Proibidos. Hoje, abriremos um dossiê que foi selado por décadas. Não se trata de uma teoria, mas de um testemunho, um relato que vazou dos corredores mais escuros do Vaticano. A história de Domenico Altieri, um homem simples, um faxineiro, que foi encarregado de limpar uma sala que oficialmente não existia. E o que ele encontrou lá dentro mudou não apenas a sua vida, mas pode abalar os alicerces da nossa própria realidade. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir é o relato da Sala 43. Meu nome é Domenico Altieri, ou pelo menos era. Por 12 anos, minha vida foi um ciclo de rotinas silenciosas sob o teto da cidade mais sagrada do mundo. Eu era faxineiro no Vaticano. Conhecia o cheiro da cera polida nos pisos de mármore, o eco dos meus próprios passos nos corredores vazios durante a madrugada, e a poeira que se acumulava sobre séculos de história. Eu achava que conhecia cada canto, cada fresta daquele lugar. Estava redondamente enganado. A maior parte do meu trabalho era nos locais que ninguém queria: o porão, os túneis úmidos do arquivo, as salas técnicas abafadas onde o silêncio pesava mais que o ar. Ali, a poeira não era só sujeira, era o sedimento de décadas de segredos. Eu nunca questionava. O segredo da sobrevivência ali dentro era saber quando ficar calado. Até aquela noite de inverno, o ar estava gelado, cortante. Fui chamado por um dos supervisores do turno, um homem que eu raramente via. Sem papel, sem protocolo, sua voz era um sussurro apressado. Ele me entregou uma chave de ferro, pesada e antiga. "Está aqui a chave", ele disse, evitando meu olhar. "Sala antiga, limpe e saia. E Domenico, não faça perguntas." Ele apontou para o armário de chaves, para o gancho de número 3. Mas a chave que ele me deu não tinha número. Não havia registro daquela sala no meu mapa de rotina, nem na documentação interna dos setores subterrâneos. Ela simplesmente não existia oficialmente. E mesmo assim, a chave estava ali, na minha mão, fria, pesada. Segui o caminho que ele descreveu, um corredor raramente usado, que terminava em uma escada em espiral de pedra, descendo para as entranhas da cidade. O ar mudava a cada passo, tornou-se mais frio, mais denso. O som dos meus pés era abafado, como se as paredes de pedra úmida engolissem qualquer ruído. Contei mentalmente os degraus enquanto descia. 43. Esse número ficou gravado na minha mente. Ao final da escada, um túnel curto e escuro. O chão de lajes irregulares ameaçava a cada passo. E lá, no fim, estava ela. Uma porta de madeira pesada, sem marcações, sem número. A fechadura era antiga, mas a chave girou com uma facilidade perturbadora, como se tivesse sido usada recentemente. Eu empurrei. O que senti primeiro não foi o frio, foi o cheiro. Uma mistura nauseante de papel velho, madeira úmida e algo químico, asséptico, que fez meu estômago revirar. A sala era coberta por um tecido vermelho escuro, desbotado, quase negro em alguns pontos. As luzes fracas no teto piscavam, projetando sombras que se estendiam e dançavam mais do que deviam. No centro, uma estrutura de pedra lisa, como um altar. Mas o que paralisou meu coração foram as 5 vitrines de vidro reforçado, dispostas em semicírculo ao redor dele. E dentro delas, criaturas. Não eram animais ou estátuas. Eram corpos. Corpos empalhados de seres que desafiavam a biologia e a fé. Eram aberrações congeladas no tempo. Um deles, alto e esguio, tinha asas que não eram de penas, mas de pele esticada sobre ossos finos, como as de um morcego. Seus olhos eram costurados com um fio dourado.
Outro exibia ossos do lado de fora do corpo, uma carapaça natural e grotesca. Havia seres humanoides, mas com proporções erradas, membros alongados, rostos que pareciam uma fusão entre o humano e algo mais antigo. Nenhuma delas se assemelhava às imagens sagradas que eu limpava todos os dias. Eram anteriores a tudo isso. Fiquei congelado, sem saber se corria ou me aproximava. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. A quinta vitrine estava vazia. Não estava danificada ou abandonada. Estava vazia, perfeitamente limpa, como se esperasse um novo ocupante ou como se seu antigo ocupante já não estivesse mais ali. E foi aquela ausência, aquele espaço onde algo deveria estar, que me causou o maior calafrio. Senti um impulso estranho para me aproximar. Não era curiosidade, era uma atração silenciosa, como se algo naquele espaço quisesse ser completado ou despertado. Parei a poucos centímetros da vitrine vazia. E foi nesse momento que vi algo que quase me fez recuar em pânico. No canto inferior, colado à base, um pequeno pedaço de papel envelhecido escrito à mão em latim. Nandimus tempus. Espere. Ainda não é hora. Ainda não é hora. Para quê? Quem ou o que estava esperando? Foi aí que eu notei. O vidro da vitrine vazia estava quente ao toque. Não quente como a superfície do sol, mas quente como se alguém tivesse acabado de respirar ali, por dentro. Isso quebrou qualquer ilusão de normalidade. Comecei a recuar. Minhas mãos tremiam. As esculturas nas paredes pareciam mais próximas. As sombras se esticavam. Então eu ouvi um som sutil, abafado, atrás de mim. Passos, leves, arrastados, como se algo estivesse deslizando sobre o chão de pedra. Virei-me imediatamente. Nada. O espaço atrás de mim estava vazio. Voltei a olhar para a quinta vitrine e meu sangue gelou. O vidro estava embaçado. Como se alguém ou algo estivesse respirando ali dentro. Meu coração disparou. O ar rarefeito queimava meus pulmões. Olhei para a porta e no chão vi algo brilhar. Um pequeno reflexo metálico. Abaixei-me e peguei. Era um botão de um uniforme de metal escuro, com um símbolo gravado. 2 esferas entrelaçadas por uma linha oblíqua. O mesmo símbolo que eu vira no altar. O mesmo selo de acesso restrito, que, segundo rumores, pertencia a uma ordem mais antiga que a própria igreja. A sala, o tratado, o símbolo, tudo se conectou. A escada escura sob meus pés não era apenas um caminho físico. Era um aviso silencioso. Se eu seguisse, não haveria retorno. De repente, a voz novamente. Desta vez, não era um sussurro distante. Estava dentro da minha cabeça, clara como um sino em uma noite silenciosa. Domênico, saí correndo. Não me importei com o barulho, com os degraus escorregadios, com a escuridão. Eu só corri. Corri como se minha alma estivesse em chamas, fugindo daquele silêncio pesado e daquela presença invisível. No dia seguinte, pedi demissão. Ninguém fez perguntas. Era como se eles soubessem. Hoje, anos depois, a rotina lá fora continua a mesma. Mas por dentro, algo mudou para sempre. O silêncio agora parece mais denso. O olhar dos estranhos, mais rápido. E eu sonho. Sonho com aquela sala, mas não com as criaturas. Eu sonho com o vazio, com o espaço perturbador da quinta vitrine. O diário que encontrei lá embaixo continha uma frase final, rabiscada com pressa na última página, parcialmente apagada. Aquele que desce não volta com o que levou. Ele volta diferente. Aquele lugar não era um depósito. Era um santuário ou uma prisão. E a questão que me assombra todas as noites não é o que estava naquelas vitrines, mas o que escapou daquela que estava vazia. E se, em algum lugar, ele ainda espera a hora certa para ser devolvido. E esse é o fim da história. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou dessa história. Intrigante? Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos na próxima história.